Do público, este é o P24. Hoje, o acordo histórico da COP28 sobre o princípio do fim dos combustíveis fósseis. Hearing no objection, it is so decided. Foi um caminho difícil, mas chegou-se finalmente a consenso. Pela primeira vez, uma Cimeira do Clima das Nações Unidas aprova um acordo que menciona a redução dos combustíveis fósseis. As negociações estenderam-se pela madrugada e o texto acabou por ser aprovado esta quarta-feira no plenário da COP28 no Dubai. A versão preliminar do texto tinha gerado muitas críticas pela falta de referência assertiva ao fim dos combustíveis fósseis, que são as principais fontes das emissões que estão a causar as alterações climáticas. No texto de segunda-feira, apelava-se aos países a reduzir tanto o consumo como a produção de combustíveis fósseis e indicava-se apenas a meta de 2050. Mas agora pede-se mais, pede-se a transição para o abandono dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos. É indicado também que a ação deve ser acelerada já nesta década crítica. O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou o acordo depois de muitos anos em que o debate sobre esta questão esteve bloqueado, mas lembrou que não chega e que a saída dos combustíveis fósseis é inevitável. Mas em que consiste então este acordo e como é que será posto em prática? Neste P24 vou conversar com Islene Façanha, da Associação Ambientalista Zero. Islene é doutorada em alterações climáticas e política de desenvolvimento sustentável e tem estado no Dubai a acompanhar todas as negociações. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Islene, bem-vinda ao P24. Obrigada. Finalmente temos um acordo que é dizem que é o princípio do fim dos combustíveis fósseis, mas está muito aquém do esperado. Por isso, antes de mais, eu sei que esteve aí a acompanhar no Dubai esta COP. Antes de mais, que acordo é este? O que é que se decidiu? Bem, o que decidiu é que o texto final desta conferência teve um consenso entre todas as partes envolvidas. No texto anterior, que foi a proposta enviada do documento final desta COP, no âmbito do balanço global da ONU, foi uma proposta que ficou mesmo, era uma proposta desastrosa, que gerou muita polêmica e, bem, todas as partes começaram também a serem vocais num melhor resultado também desta Conferência do Clima, porque eliminaram muitas partes importantes, que é na questão do phase-out de combustíveis fósseis, não tinha o phase-out, não tinha o phase-down, não tinha, por exemplo, nem uma menção a uma eliminação dos combustíveis fósseis, tiraram também do texto muito dos nomes dos combustíveis fósseis, não mencionavam o petróleo, não mencionavam o gás, não davam mesmo o nome aos vilões da história. Então, nesta proposta final, finalmente conseguimos aqui encontrar um pequeno equilíbrio entre todas as partes envolvidas e também os países que estavam muito locais nessa eliminação dos combustíveis fósseis, principalmente os países insulares, os países africanos. Mas isto é uma pequena vitória, ou seja, pode ser considerada uma vitória ou ainda assim o resultado está mesmo abaixo das expectativas? Eu acho que é um bom avanço, é um bom primeiro passo, mas com os seus alertas, né? Até na posição da Zero, quando nós publicamos o nosso comunicado hoje, nós mencionamos as grandes lacunas que o texto final da COP apresentou, principalmente naqueles parágrafos muito críticos, que é o parágrafo 28 e o 29, que falam, por exemplo, e são contraditórios, porque, por exemplo, mencionam a importância de uma redução das emissões que seja profunda, rápida e contínua até 2050, que é a nossa meta da neutralidade carbónica, né? Só que também nos subparágrafos mencionam vamos, por exemplo, acelerar tecnologias de baixo e zero emissões. Então, e tem particularmente incluído o nuclear, que era algo que deveríamos gerir com muita cautela e no âmbito também do futuro, né, também até das soluções que temos para a crise climática. E também a questão dos subsídios que vão
no caso, elimina os subsídios ineficientes e, no caso, abrir assim, um espaço para os países quererem interpretar da forma que melhor convém. E, principalmente, ter muito cuidado com aqueles países que já não têm assim, muitas ações alinhadas com a nossa missão global e a missão necessária e podem usar no seu próprio benefício. Então, temos aqui alguns, e a questão também da linguagem, que foi uma questão muito pertinente também nesta COP, que muitos países estavam mais preocupados com a linguagem do que com a ação necessária para avançarmos também com a ação global pelo clima. Então, eu acho que aqui há nuances muito importantes e que devemos dar muita importância e temos uma estratégia muito concertada entre os países para termos uma estratégia alinhada com o Acordo de Paris e também alinhado com o que a ciência sempre tem passado de informação nos últimos anos, com o IPCC, com os vários relatórios também da ONU. Então, temos aqui todo um contexto que devemos prestar muita atenção também na retórica do documento final desta COP. Uhum. Mas como é que isto se processa na prática? Ou seja, pela primeira vez assume-se a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis, depois de muitos anos de debate, mas como é que na prática depois isto se processa? Como é que vamos chegar aí? Isso já foi discutido? Sim, também até no próprio documento temos, por exemplo, a ambição em triplicar o uso das renováveis, em duplicar também a eficiência energética e duplicar a eficiência energética. Já falamos aqui também, não só no setor da eletricidade, mas também em vários outros setores, como o setor do transporte, até na própria indústria, que temos de ter em consideração nesta parte da nossa eliminação dos combustíveis fósseis a nível global, do nosso mix energético. Então, isso traduz-se em ação e é isso que toda a sociedade civil e também convoca a população a pressionar os seus governos nas mais diversas partes do globo a pressionarmos por um melhor planeta, porque este texto, eu gosto de ser um bocado mais otimista e ver assim também as partes que podemos agir com este texto. Então, eu acho que abriram as portas de oportunidade de termos aqui uma maior pressão nos governos nacionais, locais, também regionais. Então, temos aqui a porta aberta para justamente lutarmos pelo planeta que queremos. Então, eu acho que foi uma mensagem muito clara até da própria sociedade civil na COP, que unida teve muito à frente da pressão junto às partes dessa conferência. Mas diria que há o risco de ficar no papel este acordo? Eu acho que não, se estivermos dispostos, por exemplo, o nosso trabalho como sociedade civil é justamente pressionar, e como população, até com o nosso voto nós temos esse poder, e as pessoas eu acho que ainda não perceberam o poder que têm com o voto. E já vemos, por exemplo, no caso de Portugal, que nas próximas eleições deveremos ter também nossas prioridades muito bem definidas. E eu acho que esse documento final da Cimeira do Clima, eu acho que representa basicamente a mensagem clara que temos, mais uma vez, de eliminar o que faz mal ao nosso planeta, aos seres humanos e a todos os ecossistemas, que são os combustíveis fósseis que aumentam as emissões e trazem todas as consequências que já presenciamos em vários países, inclusive em Portugal, com as cheias, com as ondas de calor. Então, eu acho que ficar no papel é só se aceitarmos que já estamos vencidos. E eu acho que não é esse o lema, principalmente da sociedade civil. Eu acho que a sociedade civil ganhou mais fôlego ainda após essa COP. Ok. Islaine, muito obrigada e boa viagem de regresso. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Obrigada pelo convite. Esta quinta-feira está a decorrer em Bruxelas o Conselho Europeu, o último de António Costa como Primeiro-Ministro. Na ordem de trabalho estão a situação na Ucrânia e no Médio Oriente, a política de alargamento da União Europeia, o orçamento de longo prazo da União Europeia e a cooperação europeia em matéria de segurança e defesa. Acompanhe todas as novidades em público.pt. Os sons que ouviram neste episódio são das Nações Unidas, a edição foi feita por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.